Nuno arrastava a mala pelo saguão do aeroporto de Guarulhos. Aos 45 anos, ser piloto internacional já não tinha o glamour do passado. O fuso horário, as escalas, os pernoites nos hotéis, tudo era rotina que, embora parecesse glamuroso aos olhos dos outros, para Nuno já era normal. Mas naquela noite ele tinha um plano diferente. Encontrar um velho amigo de colégio, na Vila Madalena, um bar que prometia blues ao vivo e um pouco de nostalgia. O Uber cortava a cidade, o trânsito caótico de São Paulo, refletido nas luzes dos faróis que piscavam como luzes de Natal. Nuno olhava pela janela, perdido em pensamentos. Em casa, Raquel estava corrigindo as provas, o cabelo preso num coque frouxo, os olhos escorregando no nariz. Era professora de história, apaixonada por datas e revoluções, mas ultimamente parecia mais cansada, como se o casamento de 20 anos tivesse tirado sua cor e a deixado desbotada e sem vida. Mariana, a filha de 16 anos, estava no quarto, trocando mensagens com o novo namorado. Nuno sorriu ao pensar nela, mas o sorriso veio com um aperto. Ele estava presente, mas não inteiro. Algo faltava, algo que ele não sabia nomear. O bar da Vila Madalena cheirava café torrado e cerveja, com o som de blues flutuando entre as mesas de madeira, as luzes fazendo sombras suaves nas paredes. Nuno empurrou a porta, os olhos varrendo o lugar à procura do amigo. Olhou ao redor e viu seu amigo sentado lá no fundo, acompanhado de duas jovens, de no máximo 25 anos cada. Ele se aproximou, cumprimentou a todos e começou a conversar, tentando se animar. O som estava agradável, mas o papo entre eles ia de festivais a viagens e roupas de grife, nada muito animador. Cansado, pensou em dar uma desculpa para ir embora. Foi quando, ao olhar para o ambiente, parou como se tivesse levado um choque. Lá no balcão estava ela, a mulher que ele reconheceria em qualquer canto do mundo, Júlia. O cabelo castanho caía em ondas soltas, como no colégio, mas agora com um brilho que o tempo parecia ter melhorado. Ela ria com o garçom, o copo de vinho tinto girando entre os dedos, e a cada gesto dela parecia iluminar o ambiente. Nuno sentiu o coração disparar. Júlia, a garota que aos 17 anos fazia o corredor da escola parecer um palco, com aquele jeito de quem sabia exatamente o que queria. Eles nunca foram mais do que amigos, mas Nuno sempre carregava um desejo guardado num canto da memória. Agora, ali, aos 38 anos, ela estava ainda mais linda do que antes. O vestido azul escuro abraçava as curvas de um jeito que parecia desafiar o tempo. E os olhos dela, aqueles olhos que sempre pareciam guardar um segredo, brilhavam sobre a luz do bar. Ele se aproximou quase sem perceber. Quando ela virou o rosto, olhou ele por uns instantes e logo o sorriso dela se abriu, iluminando tudo. Nuno? A voz era a mesma, mais grave, mais cheia. Ele tentou responder, mas a garganta travou por um segundo. Júlia, meu Deus! Eles se abraçaram e o calor do corpo dela, misturado ao perfume leve de jasmim, fez o mundo ao redor sumir. Era como se os últimos 20 anos tivessem evaporado, deixando apenas a lembrança de tardes no pátio da escola e risadas roubadas. Sentaram-se numa mesa de canto, a música ao fundo como trilha de um filme. Nuno mal ouviu as primeiras palavras dela, perdido na forma como ela mexia os cabelos e no jeito como embalava o copo de vinho, deixando ela mais sensual. Júlia contava da vida como arquiteta, dos projetos em São Paulo, da vida após seu divórcio recente. Não teve filhos e Nuno notou um peso nos olhos dela quando falou sobre isso. Nuno falou dos voos da filha Mariana, do casamento com Raquel, mas cada palavra sobre a família saía com esforço, como se o anel no dedo pesasse uma tonelada. Enquanto conversavam, Nuno sentiu o calor invadir o seu corpo enquanto Júlia falava. Não era só uma lembrança, era uma chama, um desejo que ainda permanecia ali, de algo que ele nunca viveu.
Cada risada dela, cada toque casual no braço dele, reacendia um desejo que ele achava ter morrido. Eles relembraram o colégio, a vez que fugiram da aula de química para comer pastel de feira, momentos e lugares que haviam levado ao passado novamente. E sem saber, ambos estavam despertando algo novo, uma tensão que não existia aos 17 anos. Quando ela se inclinou para pegar o copo, o joelho dela roçou no dele, debaixo da mesa, e Nuno sentiu um choque que o deixou arrepiado. Ele desviou o olhar, mas era tarde demais. O desejo já tinha fincado raízes. Horas depois, quando o bar começou a esvaziar, eles trocaram números. Não some de novo, Nuno, disse ela, com um meio sorriso que era ao mesmo tempo um convite e um desafio. Ele prometeu, mas ao sair para a rua, o ar fresco da Vila Madalena não acalmou o tumulto dentro do seu coração. A imagem de Júlia, o cabelo, o sorriso, o jeito como ela olhava ficou grudado na mente dele. Ele abriu o celular vendo a mensagem de Mariana. Pai, vou sair com meu namorado amanhã, tá? Beijo. Respondeu com um tá, filha, se cuida. Mas os seus dedos hesitaram sobre o número de Júlia, agora salvo nos contatos. Nuno jogou-se na cama, o teto girando, como se ele ainda estivesse no ar. Pensou em Raquel, em casa, provavelmente dormindo, com um livro de história no colo. Ela era o porto seguro, a mulher que construiu uma vida com ele, que deu a ele Mariana. Mas por que então a lembrança de Júlia parecia queimar a sua pele? Ele fechou os olhos tentando apagar a imagem dela, mas o perfume de jasmim ainda estava lá, impregnado na sua memória. Pela primeira vez em anos, Nuno sentiu algo que não era rotina nem cansaço. Era uma atração deliciosamente perigosa. Aquele reencontro não podia acabar naquela noite. Nuno acordava com o celular vibrando na mesinha ao lado da cama, o nome Júlia piscando na tela como uma chama que não apagava. Era a terceira mensagem dela naquela semana, cada uma mais curta, mais direta, mais carregada de uma eletricidade que o fazia perder o fôlego. Vai estar de folga amanhã? Dizia a última com um emoji de um copo de vinho que parecia carregar um convite silencioso. Estou, onde te encontro? Respondeu ele, sentindo o coração acelerar como se estivesse decolando sem permissão. São Paulo, com seu caos de concreto e luzes, parecia conspirar para puxá-lo de volta para Júlia. Desde o reencontro na Vila Madalena, uma semana antes, ela ocupava cada canto de sua mente. O perfume de jasmim, o jeito como o cabelo dela caía sobre os ombros, o toque acidental, que não era tão acidental assim, tudo aquilo tinha enraizado como uma planta selvagem que ele não conseguia arrancar. Não sabia que estava brincando com fogo, mas a chama era quente demais para resistir. O primeiro encontro foi no café do Ibirapuera, onde o sol da tarde refletia no lago e o cheiro de grama cortada misturava-se ao aroma do cappuccino. Júlia chegou com um sorriso tão desarmador que Nuno quase esqueceu o anel no dedo. Eles falavam sobre tudo e ao mesmo tempo sobre nada. Os prédios que ela desenhava como arquiteta, os voos que ele fazia pelo mundo, as memórias do colégio que voltavam como flashes de um filme antigo. Mas havia algo novo, uma corrente subterrânea que pulsava, em cada pausa, em cada olhar que durava um segundo a mais. Quando ela riu e tocou o braço dele, o calor da mão dela ficou na pele, como uma tatuagem. Nuno tentou se convencer de que era só uma amizade, só uma nostalgia, mas no fundo sabia que era muito mais. Ele começou a inventar escalas que não existiam, dizendo a Raquel que a companhia aérea precisava de ajustes na rota. Criava voos durante suas folgas para dar uma desculpa para encontrar com Júlia. Um jantar num restaurante escondido na Liberdade, onde lanternas vermelhas balançavam e o cheiro de yakisoba enchia o ar, virou um ritual. Eles dividiam uma garrafa de saquê e as conversas fluíam como se o tempo nunca tivesse sido parado.
Júlia contou do divórcio, do ex-marido, da liberdade que encontrou. Nuno falava de Mariana, do jeito como ela o fazia rir com suas mensagens cheias de gírias, mas evitava falar de Raquel. Quando fazia, era com tom distante, como se o casamento fosse uma relíquia que ele não sabia mais como abandonar. Júlia, você me deixa cheio de entusiasmo com sua energia vibrante. Ele deixou escapar numa noite após um segundo copo de saquê. A tentação virou rendição numa noite em um hotel discreto na Paulista. O quarto, com cortinas pesadas e uma vista de luzes piscando na cidade, parecia um universo à parte. Eles não planejaram, mas também não resistiram. O beijo começou hesitante, quase como se pedissem permissão, mas logo se tornou faminto, urgente, como se o tempo tivesse acabado. Júlia puxou Nuno, fazendo ele se perder no calor do seu corpo, no perfume de jasmim que parecia impregnado na pele. O toque era uma promessa, os suspiros apagavam o mundo lá fora. E naquela noite, nas outras que se seguiram, eles se entregaram como se fossem os últimos amantes na terra, como se o amor pudesse reescrever as regras da vida. Raquel era uma ótima companheira, uma ótima esposa que deu a ele, a filha, a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas tinha que confessar. O casamento era morno, não havia mais excitação, como se na realidade estivesse preso só por causa de Mariana, e o medo de jogar fora 20 anos de história e de enfrentar o vazio de uma vida sem a segurança de Raquel. Mas com a Júlia, era como se voltasse a ter 20 anos, com o mundo inteiro pela frente, cheio de aventuras, desejos, algo que fazia o seu corpo queimar por dentro, algo que ele já não sentia há anos. Mas a realidade era outra. Em casa, Nuno tentava ser o mesmo pai, o mesmo marido. Levava Mariana ao shopping, ria das histórias dela sobre o namorado novo, um garoto que parecia ser muito legal. Pai, você vai gostar dele. Mas seus olhos vagavam distantes e Mariana percebia. Pai, tá tudo bem? Ela perguntou uma vez, o rosto franzido de preocupação. Ele sorriu, bagunçou o cabelo dela, mas o peso no peito crescia. Raquel também notava. Ela já não dizia nada, mas o silêncio dela eram mais altos que qualquer pergunta. À noite, enquanto corrigia as provas na sala, ela olhava para Nuno como se tentasse decifrar um estranho. Ele se esforçava para beijá-la, abraçá-la, mas o fogo que sentia com Júlia não sentia por Raquel. Era um amor morno, construído em anos de rotina, e ele se odiava por comparar. Júlia, aos 38 anos, era esperta, sempre foi esperta. No colégio, era a garota que chamava a atenção por sua beleza, pelo seu bom humor, e ele sempre esteve ali, na esperança de que um dia ela olhasse para ele diferente, com outros olhos. O romance entre Júlia e Nuno se aprofundou. Ela deixava claro o que estava sentindo e o quanto desejava. Nuno, de alguma forma, fez ela acreditar que um dia deixaria Raquel e que o futuro que ele queria era estar com ela. Cada palavra e olhar confirmavam o desejo que eles sentiam pelo outro. Ela se entregava não só nos contornos, mas na ideia de que ele era o amor que ela nunca teve e o que sempre sonhou. As mensagens de Júlia continuavam chegando. Nuno se envolvia cada vez mais e se distanciava para longe da família. Quando eu te vejo, amor, ela escreveu numa tarde, e Nuno sentiu o peito apertar. Ele sabia que estava cruzando uma linha que não poderia. Cada encontro com Júlia era um passo mais fundo no abismo, mas ele não conseguia parar. Ele não podia negar. Ele a desejava, queria aquele corpo, queria aquela mulher e assim respondia, marcando o próximo encontro e mentia para si mesmo que podia controlar tudo. Em casa, o celular vibrou novamente. Era Mariana. Pai, amanhã eu vou sair com o namorado e uns amigos, tá? Nuno sorriu. Mas o sorriso morreu rápido quando viu o número de Júlia, a mensagem dela ainda aberta. Amor, amanhã, no mesmo café? Ela perguntava. Ele digitou sim.
e apagou rapidamente a mensagem, tentando não deixar rastros da sua traição. O celular de Nuno vibrava como um coração inquieto a cada mensagem de Júlia. Ele lia as palavras dela: saudade, quando que eu te vejo? E sentia o peito queimar, como se o desejo pudesse incendiar. São Paulo, com seu pulsar incessante, parecia empurrá-lo para ela, enquanto a família, em casa, era uma corrente que ele segurava, mas não forte o suficiente. Aos 45 anos, Nuno não era mais o jovem que sonhava com aventuras. Era um homem preso entre o que queria e o que devia fazer, e a corda estava esticada demais. Os encontros com Júlia tinham virado um vício. Vivia com uma adrenalina toda vez que ele armava um jeito para se encontrar com ela. A mesma sensação de um piloto ao decolar seu avião. Eles se viam onde podiam, um bar escondido na Moca, uma caminhada noturna pelo Ibirapuera, onde as luzes da cidade refletiam no lago como estrelas tortas. Cada momento, Júlia despertava mais prazer. Ele não podia mais negar, estava completamente envolvido com aquela mulher. Júlia, aos 38 anos, era um furacão. Não era somente quando faziam amor, exigindo dele a melhor atuação na cama. Ela tinha vida, cor, uma energia exuberante. O jeito como ela jogava o cabelo para trás, o riso que parecia desafiar o mundo, o toque que deixava a pele dele em chamas, os beijos intensos e envolventes, mostrando o quanto ela era experiente, tudo nela o fazia esquecer quem ele era e a família que tinha. Nas noites do hotel, quando se entregava um ao outro, o tempo parava. O perfume de jasmim dela se misturava ao suor e cada beijo deixava Nuno enlouquecido. Mas um dia, Júlia cobrou o que ele mais temia, que ele tomasse uma posição em relação a ela. Ele sabia que não tinha coragem de romper com a sua família, mas não podia perder tudo aquilo que Júlia fazia com ele e na vida dele. Devagar, ele procurou palavras para manter ela ligada a ele. Júlia, você entrou na minha vida e hoje você é tudo que eu quero, sussurrava ele, não completando a frase final, o medo invadindo o seu ser, sentindo o corpo quente dela contra o seu. Mas o peso de carregar um casamento completamente apagado não se sustentava. O marido atencioso, o pai que sorria, mesmo estando vazio, faziam ele confessar para ela: o meu casamento com Raquel acabou, eu não sinto mais nada por ela. Mas a Mariana, a minha filha, é o meu mundo. Me dá um tempo, por favor, eu vou resolver isso. As palavras saíam como uma convicção ensaiada, mas o coração dele era um campo de batalha. Ele amava Júlia, ou pelo menos achava que amava. Era difícil distinguir amor de desejo quando o fogo consumia tudo. Mas abandonar Raquel, a mulher que construiu uma vida com ele, e Mariana, a filha que o fazia sorrir mesmo nos piores dias, era um preço que ele não sabia se teria coragem de pagar. Então, ele mentia. Júlia acreditava, ou preferia acreditar. Júlia tinha enfrentado um divórcio, construído uma carreira como arquiteta. Era esperta, mas o amor, de um jeito, turvava a sua visão. A cada promessa que Nuno fazia, ela se tornava mais envolvida. A cada noite juntos, ela construía em sua mente um sonho. Ela sonhava com um futuro onde ele seria dela, onde não precisaria se esconder em hotéis ou fingir que não sentia ciúmes de uma esposa que ele dizia não amar mais. Quando ele a abraçava, quando sussurrava que ela era sua vida, Júlia fechava os olhos e via uma casa, um lar, um amor verdadeiro. Mas o mundo real não perdoa ilusões. Naquela noite, Mariana, a filha de 16 anos de Nuno, estava no centro de São Paulo, num barzinho descolado da Vila Madalena. O lugar vibrava com música indie, o cheiro de hambúrgueres artesanais e cervejas pairando no ar. Ela estava com um novo namorado, Vitor, um garoto de cabelo bagunçado que fazia ela rir. Combinaram de sair com seu primo, Marcos, e a namorada dele.
Entre risadas, batatas fritas, Mariana mencionou sobre seu pai. Meu pai é piloto, vive viajando. Acho que está de folga hoje. A vida dele é uma loucura, quase não para em casa. Marcos, o primo do seu namorado, riu, limpando a espuma da cerveja do canto da boca. Que louco! Minha tia, irmã da minha mãe, está namorando o piloto. Meio charmoso, cara de meia idade, tem uma filha adolescente. Será que teu pai conhece? Qual o nome do namorado da sua tia? Perguntou ela curiosa. Antes que ele respondesse, ele perguntou para Mariana: Qual o nome do seu pai? Nuno Rodrigues. Ele já é piloto há muito tempo, com certeza deve conhecer o namorado da sua tia. Uau, que coincidência! Eu acho que o nome do namorado da minha tia é Nuno também. O ar parou. Mariana franziu a testa, o estômago embrulhando. Como é o nome dela? Perguntou a voz tremendo. Júlia, ela é uma arquiteta, mora aqui em São Paulo. Mariana sentiu o chão sumir. O rosto do pai, sempre tão distante ultimamente, passou pela sua mente. Ela pediu mais detalhes. Cada palavra foi confirmando o pior. O primo descreveu o pouco que ouviu pelas conversas entre sua mãe e sua tia. Marcos informou que o cara morava em São Paulo e falou da filha adolescente. Ela disfarçou, riu com os outros, mas o coração batia descompassado. Era muita coincidência, não era possível, ela não queria acreditar. Em casa, o confronto veio como uma tempestade. Mariana esperou Nuno chegar, o rosto vermelho de raiva e lágrimas. Ele entrou, a mala ainda na mão, e viu a filha na sala, com os olhos inchados. Antes que pudesse perguntar, ela explodiu. Pai, você conhece uma mulher chamada Júlia? A voz dela quebrou. Cada palavra foi uma facada. Nuno congelou, o sangue sumindo do rosto. Ele tentou disfarçar, falou que só poderia ser coincidência, mas o peso da verdade o derrubou. Rapidamente, ele foi para o seu quarto, sentou na cama com as mãos no rosto, com medo do que viria a seguir. Seu segredo havia sido descoberto, após todos esses meses saindo escondido com Júlia. Mariana saiu da sala, correu para o quarto, batendo a porta com força. Ela não precisava de confirmação. No seu íntimo, ela já tinha certeza. Seu pai estava saindo com outra mulher. Raquel, que estava na cozinha, mesmo distante, ouviu tudo. Ela apareceu no quarto, o rosto pálido, os óculos tortos de tanto esfregar os olhos. O que aconteceu, Nuno? Quem é Júlia? A voz dela era baixa, mas cortante, como vidro. Ele olhou para ela. O homem que prometeu amá-la para sempre agora estava reduzido a um estranho. Não é ninguém, Raquel. Mas ela conhecia seu marido e sabia quando ele estava mentindo. Quem é Júlia, Nuno? Eu vou perguntar pela segunda vez. Ele olhou para Raquel, a esposa, a amiga, a mãe. Não conseguiu sustentar a mentira. Em tantos anos juntos, pouquíssimas vezes ficou desconfiada de Nuno. Ele era o marido perfeito, o pai dedicado, mas ultimamente todos haviam notado o quanto ele estava mais distante e frio. Raquel começou a pressionar. Lembrou como ele estava estranho, não parava mais em casa, vivia voando, mas ela não podia arriscar e acabar com um casamento por conta apenas de desconfianças. Ela foi ao quarto de Mariana, encontrou a filha chorando. Raquel se sentou na cama e perguntou à filha o que havia acontecido. Mariana, com os olhos cheios de lágrimas, comentou a conversa e a coincidência sobre a tia de Marcos. Primo de seu namorado, estava namorando o piloto com o mesmo nome que seu pai. Raquel ficou em silêncio. As lágrimas começaram a escorrer sem som. Mais tarde, encontrou Nuno na cama, de olhos fechados. E ao se deitar, ela apenas disse: Eu não sei o que você e essa Júlia têm, mas eu espero que, se tudo isso for verdade, você saia de casa. Porque, por mais que eu te ame, eu não quero ver o meu marido trazendo desgosto para dentro da minha casa, machucando a minha filha. Há dias, Júlia vinha se sentindo mal.
A comida já não descia bem, tinha dores de cabeça, de estômago, enjoos matinais. A irmã, brincando, disse que ela deveria estar grávida. Júlia riu. Sabia que isso seria difícil, já que vinha tomando remédios e se precavido. Mas só por curiosidade, passou na farmácia e comprou um teste de gravidez. Enquanto lia as instruções, aguardava o resultado, em pé, no banheiro. Assim que olhou para a bancada, suas mãos tremeram. Positivo. Aos 38 anos, com um histórico complicado para engravidar, tudo o que ela mais desejava era ser mãe de uma criança, algo que ela achava impossível de acontecer naquela fase da vida. Mas ali estava um milagre inesperado, o filho do homem que ela amava. Ela quis contar, quis correr para Nuno e dividir a alegria. Era o momento perfeito, o motivo para que ele finalmente tomasse coragem de se separar de Raquel. Mas ela não poderia estar mais equivocada. Naquele dia ela ligou para Nuno, que atendeu com uma voz fria. Meu amor, tô com saudades, eu queria te ver. Júlia, hoje eu não posso. Eu tenho umas coisas para resolver aqui em casa, uns documentos. Vamos deixar para outro dia. Um sinal amarelo se acendeu dentro de Júlia. Pela primeira vez, ele agia desse jeito. Sempre arrumava uma hora para poderem se ver. E ela só então teve a sensação de que ele nunca largaria a família de verdade. A filha, a esposa, a vida que ele construía há 20 anos sempre venceriam. Com lágrimas escorrendo, ela não queria esperar mais. Ou Nuno teria que assumir ela, ou ela assumiria da vida dele. Uma voz interior gritava: vai criar sua filha sozinha, garota, pensou, tocando na barriga. Júlia marcou um último encontro com Nuno, no mesmo café. Nuno já não era mais o mesmo. Seu beijo, seu toque, seu olhar estavam diferentes e ela percebeu. Eles conversaram, Júlia fazendo pressão. Nuno, eu não posso mais ficar esperando para sempre. Eu mereço mais do que essas promessas. A voz dela tremia, mas era firme. Ele tentou enrolar ela novamente. Dizia o quanto ele a queria, o quanto ela era importante para ele, mas não teve coragem de dizer a verdade. Ele nunca se separaria de sua família. Júlia percebeu que Nuno estava apenas tentando ganhar tempo, se divertindo com ela, mas voltando para casa, assumindo seu antigo papel de marido e pai perfeito para sua família. Ela se levantou, com lágrimas nos olhos, com dor no coração, olhou para ele e disse: eu sou apenas uma diversão para você, não é? Ele não podia negar. Júlia havia trazido para a vida dele uma alegria de viver, uma vontade de voltar sempre para casa, mas não para estar com a sua esposa ou com a sua filha. Era para estar nos braços dela. Ela se levantou e apenas partiu, deixando um perfume de jasmim e um vazio. Enquanto Júlia caminhava, falou para si mesma: o segredo da gravidez estaria guardado, como um tesouro que ele nunca mereceria saber. Júlia havia decidido. Pegaria um voo para o Rio de Janeiro, sem contar a ninguém. Não falaria nada sobre o bebê. Nuno olhava para o celular, relia as mensagens antigas, tentando reviver o passado e os dias ao lado de Júlia. Seu peito se apertou e ele, por fim, chorou, achando que havia perdido a sua grande paixão por sua própria covardia, sem saber que ela carregava em seu ventre o seu filho. Nuno voltou para casa como um homem quebrado. A imagem de Mariana chorando, de Raquel o expulsando, queimava mais do que qualquer coisa. Ele sabia que não podia perder a sua família. Não podia ser o pai que abandona, o marido que destrói. Na sala, caiu de joelhos diante de Raquel, triste e arrasado, assumindo praticamente a sua culpa. Raquel, eu não quis machucar você e nem a Mariana. Eu jamais conseguiria viver sem vocês duas. Ele manteve a farsa e o segredo. Não podia jamais confessar a sua traição.
Eu sei, Raquel, que eu não sou o marido perfeito, mas eu gosto de você, eu amo a nossa filha, disse ele com a voz rouca e o orgulho reduzido a cinzas. Raquel, com os olhos inchados, olhou para ele como se visse um estranho. Você mudou, Nuno, e eu não sei mais com quem eu estou casada. Raquel começou a chorar. Ele sabia que ela não era mais tão bonita como antes, não era tão jovem. O peso da idade, da vida cheia de responsabilidades, aos poucos foram minando a beleza daquela mulher. O desgaste da vida em comum, de alguma forma, ele foi deixando de olhar para ela como mulher e passou a olhar somente como uma parceira de vida. Ele sabia que não conseguiria se apaixonar por Raquel como antes, mas ele também não queria perdê-la. Por favor, vamos nos dar mais uma chance de resgatar o amor que eu sei que existe entre nós, disse ele, segurando as mãos de Raquel. As palavras eram como um fio de esperança frágil, mas suficiente. Nuno abraçou a esposa, com os cabelos desalinhados, a roupa larga, o óculos que a deixava sem charme algum, mas ele estava determinado a reconstruir o que havia quebrado. Nas semanas seguintes, ele se transformou. Fazia jantares, surpreendia Raquel com flores, levava a Mariana a shows e ao Ibirapuera, onde ela ria como antes. Te amo, pai, mas não me decepcione de novo como antes, hein? Ela disse, abraçando ele sobre as árvores do parque. Ele chorou, baixinho, jurando que nunca mais magoaria sua filha. Para o mundo, Nuno era o melhor marido, o melhor pai, presente, atencioso, incansável. Mas à noite, quando Raquel dormia ao seu lado, o vazio voltava. Ele beijava a esposa, mas o fogo que sentia com Júlia não estava ali. Era um amor morno, construído em anos de história, mas não em paixão. Sozinho no escuro, era o rosto de Júlia que aparecia, o perfume dela que ele ainda sentia. Ele a desejava, mesmo sabendo que nunca mais haveria. Ainda assim, Nuno escolheu a família. A filha que era fruto da paixão que um dia ele sentiu pela esposa, que apesar de tudo ainda amava. Meses depois, numa cerimônia simples em casa, com Mariana sorrindo e amigos próximos, eles renovaram os votos. Raquel segurou a mão dele e ele viu nos olhos dela o esforço para acreditar. O amor tudo suporta, ele pensou, olhando para a filha, para a esposa, para a vida que quase perdeu. Mas no fundo, o vazio de Júlia permanecia, um eco que ele carregaria para sempre. 2 anos depois, Nuno pousou no Galeão do Rio de Janeiro para um pernoite forçado. Uma pane no avião o obrigou a ficar na cidade maravilhosa por uma noite. Ele caminhava pelo saguão, cansado do voo, misturado ao peso de sempre, o vazio que, mesmo com a família reconstruída, nunca sumia. Raquel e Mariana estavam em São Paulo vivendo a vida que ele lutou para salvar. Ele era o marido dedicado, o pai presente, mas uma parte dele ainda sonhava com o que perdeu. Então ele viu uma mulher de longe, com o mesmo jeito de andar, o mesmo cabelo que ele nunca esqueceu. O coração disparou, o tambor contra o peito. Júlia, murmurou quase sem querer. Ele apertou o passo, os olhos fixos, o saguão virando um borrão. Mais perto, confirmou. Era ela, ainda radiante, aos 40 anos, segurando a mão de um menino, uma criança de uns 2 anos, com cabelos cacheados e olhos que... Meu Deus! Nuno congelou. O menino era idêntico a ele. Na infância, a foto que a sua mãe guardava, o mesmo nariz, o mesmo sorriso torto, o ar sumiu dos pulmões. Ele deu mais um passo querendo chamá-la, mas então viu um homem se aproximando,
uma mochila nas costas, passaportes e passagens na mão, alto, barba bem aparada, sorrindo para Júlia e o menino. Ela riu, bagunçou o cabelo da criança e os três começaram a caminhar juntos rumo ao embarque. Nuno parou. O tempo parou com ele. Júlia não o viu, não olhou para trás. Ele a seguiu com os olhos. Cada passo dela era uma facada. Um menino tão pequeno ria nos braços do homem. Será que ela. Será que ele era. A pergunta queimava, mas não havia resposta. Ele ficou ali plantado no saguão, a mala esquecida ao seu lado no chão. Júlia e sua nova família sumiram na multidão. Nuno fechou os olhos, o rosto de Raquel e Mariana piscando em sua mente. O amor tudo suporta, sussurrou ele, mas o vazio no peito gritava mais alto. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Então, eu vou pedir para vocês deixarem um like. E para quem chegou agora no canal, aproveite para se inscrever e me seguir. Toque no sininho para ser avisado dos novos vídeos assim que forem lançados. Obrigada por terem chegado até aqui comigo e até a próxima!